Há 16 anos, a vida de José Chagas, na altura com 54 anos, mudou completamente. Um dia de trabalho que parecia normal acabou num acidente que o deixou entre a vida e a morte. Quando eu ponho o pé nas tábuas, as tábuas estavam podres e estavam a tapar um buraco. E caí na vertical, numa altura de cerca de uns 4 metros. Caí em cima de um monte de vidros, de garrafas, fiquei todo cortado, as costas, a cabeça, ainda tenho algumas cicatrizes, não é? A partir daí comecei a perder a consciência e aí permaneci durante 10 dias. 10 dias em estado de coma. E eu que sentia muito frio, um frio chamado frio de morte, tudo negro, mesmo com os olhos abertos via tudo negro. Comecei a entrar na consciência de que realmente eu estava muito próximo do lado lá, muito próximo da morte. Comecei a refletir no meu subconsciente qual seria o meu destino, não é? Não estava ninguém para conversar. Tudo negro, tudo preto, um frio de morte. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho que viver, eu tenho que fazer coisas, tenho que continuar a ser útil para mim e para os outros. Deixei de ver esse negro escuro e comecei a ver umas sombras, quer dizer, ver alguma claridade. É como se eu tivesse atrás, quer dizer, houvesse uma cortina à minha frente, mas uma cortina espessa, não é? Em que via vultos, via alguma claridade, o frio continuava, todo o resto continuava, mas não tinha qualquer sensação. Acordar do coma foi, para José, uma espécie de segunda oportunidade. Acordar para uma nova vida. Mudou quase tudo. Até se não mesmo tudo. E para mim era uma alegria ouvir a chuva bater na janela. Mas que maravilha, que coisa linda, este barulho, isto é um encanto, uma coisa fantástica. Portanto, nós, o tornarmos à vida, o tornarmos à realidade, não é? Traz-nos essa sensação de satisfação. Estar vivo é uma maravilha. Isto realmente é o paraíso. O tema continua a provocar grande discussão entre os investigadores, mas os relatos continuam a deixar a maioria das pessoas curiosas em relação ao mundo desconhecido do cérebro ou algo mais. Não sabemos. Para nos fazer então o relato de uma dessas experiências, temos também, nestas experiências limite, convidámos a Conceição Espada, que teve uma experiência de quase morte há 27 anos, após ter sofrido uma hemorragia muito grave no parto. Portanto, está aqui. Olá, Conceição. Um aplauso para Olá. E temos também a presença do Dr. Vitor Rodrigues. É psicoterapeuta e doutorado em psicologia. Obrigado também. Um aplauso para si. Muito obrigado. Que nos vai enquadrar cientificamente isto tudo. Bom, Conceição. E que nos vai explicar, entre outras coisas, a diferença entre cérebro e mente. É isto, não é? Mas já lá vamos. Agora a Conceição vai explicar o que é que sentiu. Há 27 anos o que aconteceu? Há 27 anos o que aconteceu foi que, a seguir ao parto do meu filho mais novo, eu tive uma hemorragia pós-parto. É uma história um bocadinho longa, porque eu tinha tido uma gravidez de risco e nos 2 últimos meses da gravidez tinha estado em repouso absoluto e tomava um medicamento que ajudava o útero a descontrair para não ter as contrações. Claro. A seguir ao parto, o que aconteceu foi que o médico me pôs no soro o medicamento contrário, que ajudaria o útero a contrair e não a estar descontraído, e por uma quantidade de circunstâncias a parteira que estava de serviço, foi durante a noite, tirou-me o soro antes do tempo e eu tive uma hemorragia. E, portanto, tive uma hemorragia pós-parto e a última coisa que me lembro em termos de físicos foi de pôr a mão no pescoço, olhar e, portanto, tínhamos veído em sangue, estava completamente... Tem a percepção disso, tem a recordação disso? Isso, tenho a recordação em termos físicos. E depois o que é que acontece, Conceição? Depois, o que acontece, Júlia, posso-lhe contar o que é que aconteceu a mim. Porque há vários tipos de experiências que são relatadas a este nível e, por exemplo, a minha é diferente daquele senhor. A sua como é que foi? A minha, o que aconteceu foi que, de facto, a partir de certo momento, eu tentei tocar a campainha ou chamar o meu marido ou falar e via tudo o que se passava na sala, ou seja, via o meu marido a dormir, via o meu corpo... Saiu do seu corpo. Sim, tive essa percepção e dei-me conta de que falar não conseguia,
de que mexer-me também não, e portanto não, como se as coisas começassem a desmaterializar à sua volta. Sim, ou seja, era como se eu estivesse por cima e via o que se passava em baixo. Era agradável ou desagradável? Essa sensação não tenho, não lhe posso dizer se era agradável, se não era desagradável. Mas não sentia dor, não sentia frio, não sentia nada. Rigorosamente nada. Portanto, pairava e via o que se passava. E via o meu corpo deitado em baixo. A seguir, há uma nova etapa, que é deixar essa situação de ver o que se passa em baixo e entrar para um túnel de luz. Essa é a descrição mais comum. Sim. Essa sim é comum. E ao entrar nesse túnel de luz, é como se houvesse uma velocidade rápida, muito rápida, em que se perde completamente a possibilidade de lhe estar a descrever por palavras o que é que se passa. Porque o nosso cérebro não tem explicação para isso. Não, e os sentidos físicos também não. Ou seja, portanto, há uma perca, chamemos-lhe assim, da realidade física e da percepção dos sentidos físicos, e há uma percepção que é para além disso. E ainda assim, volto a dizer, desculpa, era agradável ou desagradável? A minha experiência foi a experiência mais agradável, mais rica que eu tive na vida. Portanto, foi uma coisa que para si foi enriquecedora de alguma maneira? Extremamente enriquecedora. Portanto, o túnel de luz, essa velocidade, e chegar ao fim do túnel de luz e haver uma luz imensa no qual aquilo que posso dizer em palavras é fundi-me nessa luz. Claro. E nesse espaço que não há espaço nem tempo. E isso foi a experiência mais enriquecedora da minha vida. Mudou completamente quando voltei. Mas ao contrário da experiência daquele senhor que esteve em coma, eu não tinha grande vontade de voltar. Porque a experiência que tive lá em cima, quando digo lá em cima é porque, enfim, colocamos no embaixo no corpo, a experiência que tive foi das experiências mais, poderei dizer, amorosas, pacíficas, belas. E espiritualmente transformadoras. Totalmente transformadora. Eu costumo, aliás, dizer que se todas as pessoas tivessem uma experiência de quase morte, como aquela que eu tive, o mundo não era como é. Porque é tudo tão relativo. Tão relativa, depois na nossa vida cotidiana. Damos importância a coisas que de facto não têm importância rigorosamente nenhuma. E por isso, depois dessa experiência... Mas voltou? Voltei. Foi reanimada. Mas antes do voltar, Júlia, antes de voltar, porque acho que lá onde esteve, ou nesse estado de consciência em que esteve, foi-lhe dito alguma coisa? Alguém comunicou consigo? Sentiu a presença de alguém consigo? Não há alguém. Não há alguém. Então o que é que sentiu lá? Portanto, há outras experiências de outras pessoas que dizem que muitas vezes encontram seres de familiares que já tinham partido, etc., ou que seres disto, de luz. Eu não tive qualquer encontro com alguém, nem com seres, nada. É um todo. Claro. É como se houvesse, como lhe digo, nessa luz imensa, está tudo e está tudo. Não é preciso mais nada. Não é preciso mais nada. É um estado do pensamento puro. Será isso? Pensamento puro, não sei se será pensamento, será de consciência total e pura, mais por aí. Claro. Pensamento não, porque o pensamento está ligado a uma parte mais racional e aquilo é uma experiência que vai para além do racional. Portanto, não há alguém, há um todo, no qual temos a consciência e a sensação de que fazemos parte desse todo e que esse todo está dentro de nós. Ou seja, não há separação, não há dualidade, não há divisão. É tudo. Claro. Regressa. Reanimada. É reanimada. Sou reanimada. Tem consciência de quanto tempo teve nesse período, nesse limbo? Não. É um limbo, não é? Não. Não tenho consciência, não faço a mínima ideia de quanto tempo foi. Penso que não foi muito. Mas morreu. A Conceição já esteve morta. Digo eu, não sei. Vita. Tive uma experiência de quase morte. Quase morte. Sim. Isso não a assusta, dito assim? Não. De todo, aliás. Aliás, mudou-lhe a vida toda, que já a seguir conta. Mudou-me a vida toda e deixei de ter medo. Eu era uma pessoa que tinha muito medo da morte, que tinha muito medo, era muito medrosa, tinha muito medo da perca e etc.
isso perdi completamente. Doutor, esta senhora esteve morta ou não? Bom, eu não conheço os detalhes clínicos. Sim. Há várias situações, aliás, há muitíssimas situações escritas em que as pessoas têm experiências ditas de quase morte quando estão em morte clínica. Ou seja, o coração está parado, o cérebro supostamente está incapaz de funcionar de maneira adequada, o corpo não mexe, até há situações em que a pessoa está com o corpo arrefecido a uma temperatura cadavérica, em que não há passou qualquer o limite tipo de movimentação. da vida já, o limite físico. Precisamente. Claro que um cético e uma pessoa, enfim, que tente explicar tudo no interior da ciência dita estabelecida, normal, etc., tenderá a pensar que não, a pessoa não esteve morta e a prova disso é que voltou à vida. Claro. Portanto, houve qualquer coisa que ainda estava presente, ainda era viável retornar, etc. Mas pronto, isso também tem a ver com as tecnologias atuais que permitem ressuscitar pessoas que há 100 anos atrás seria impossível ressuscitar, e que estariam efetivamente mortas e acabou-se. Mas isto é uma constatação habitual. Mas a experiência traz logo um mistério muito interessante. Que é qual? É que, vamos lá ver, do ponto de vista normal, neurológico, quando o nosso cérebro está, por assim dizer, em pano e a bater latas, e é o caso quando o coração para, ao fim de alguns segundos, supostamente o cérebro estará completamente incapaz de se mover, entre aspas, na maneira pelo menos normal. Claro. E, no entanto, neste tempo em que o cérebro estará, no mínimo, em séria pane, e, portanto, estará incapaz de refletir, de processar informação, seríamos incapazes de ter qualquer tipo de clareza mental, nos situarmos no espaço e no tempo, ter memórias claras, etc., é precisamente nessa altura que as pessoas escrevem experiências de altíssimo rendimento intelectual e afetivo, experiências ditas espirituais por vezes, super transformadoras, como a Conceição, profundamente transformadoras, como se verifica na vida ulterior das pessoas quando reanimadas. Experiências estas que por vezes acontecem em espaços de tempo ultra curtos, aparentemente, são só alguns segundos, por vezes 1 minuto, 2, 5 minutos. Mas a experiência para a pessoa demora muito mais tempo? Ou não tem consciência desse tempo que demorou? A pessoa, por vezes, não tem consciência do tempo. Isto também varia um pouco conforme a experiência descrita. Mas é o suficiente para, por vezes, a pessoa rever a sua vida inteira, com grandes detalhes, pormenores afetivos, etc. E é o suficiente também para, por vezes, reformular toda a perspectiva que tem da sua própria existência e da existência da humanidade. E é o suficiente também para, por vezes, a pessoa realmente perder o medo da morte, mas também para captar informações verídicas e detalhadas acerca de acontecimentos contemporâneos do que está a passar-se no seu coma ou na sua morte clínica e que estão a acontecer ali ou por vezes longe dali. Eu lembro-me de um estudo, eu estava a contar à Júlia um estudo que foi feito, julgo, na Universidade de Southampton, em 2014, que eles estudaram cerca de 3.700 casos de mortes declaradas e de experiências de quase morte, em que havia uma situação em que a senhora que estava a pairar sobre o seu corpo percebeu, porque o médico, entretanto, deixou cair uma caneta que era caríssima e não sabia da caneta. Quando ela voltou, foi ela que lhe disse: a sua caneta está ali escondida atrás. São estes pormenores. O que é que a ciência tem a dizer? O que é que os médicos dizem? Bom, como Porque, deixe-me só acrescentar este pormenor. Eu li há uns anos um livro escrito por um neurocirurgião, deve ter lido com certeza, chama-se Eben Alexander, e o livro chama-se Uma Prova do Céu. Ele que estudava o cérebro, ele que operava o cérebro, esteve 7 dias em coma e a experiência que ele traz mudou a vida dele toda. Ele próprio não conseguiu dar explicação para aquilo que ele sempre achava que era uma descarga elétrica, uma coisa qualquer. O que é que a ciência nos diz? Vamos lá ver. Aqui temos que perceber que há ciência e há cientistas e há posições pessoais e, por vezes, altamente comprometidas com a ideologia de cada um, com as suas opções, etc. Há tentativas de explicar estes fenómenos a partir, por exemplo, de experiências laboratoriais, como, por exemplo, sabe-se que é possível estimular eletricamente ou eletronicamente áreas cerebrais e as pessoas podem, efetivamente, dizer que se sentem fora do corpo, têm a sensação do seu corpo lá em baixo, ou podem, em situações de uma certa anóxia, por exemplo, quando são colocadas em aceleradores que as fazem andar à volta a uma velocidade cada vez maior, à beira da inconsciência por vezes, isto é feito, por exemplo, no treino de pilotos de caça, claro, astronautas, etc., à beira da inconsciência por vezes dizem que se veem como que num túnel, etc. Mas as experiências que as pessoas descrevem desta maneira e que alguns cientistas tentam explicar como sendo o resultado de atividades cerebrais, não são pobres, são paupérrimas comparadas com as experiências mais ricas descritas por pessoas que têm coisas destas. Que é o caso da Conceição. Precisamente. E, portanto,
temos que admitir que os factos a que temos acesso são extremamente difíceis de explicar pelos paradigmas de ciência mais vigentes, digamos. Vamos voltar aqui à Conceição só para saber como é que isto mudou a sua vida toda, não foi, Conceição? Porque a Conceição depois não quis falar sobre isto durante muito tempo, mas isto ficou lá a ser processado, não é, na sua cabeça, e um dia resolveu mudar a sua vida toda. Conta um bocado desta experiência. Ou seja, eu não falei sobre o tema durante algum tempo, porque quando tentava falar, isto foi há 27 anos, não é? Sim. Portanto, não estávamos a falar com esta vontade nessa altura, claro. Há 27 anos, ou seja, a ciência, aquilo que fazia, que achava que eu estava com uma depressão pós-parto. Porque a mudança foi de tal forma interna e a dificuldade de olhar para o mundo como ele existia era tão grande, ou seja, nada fazia sentido. Tudo aquilo que tinha feito sentido para mim até ali, tinha deixado de fazer. Tudo o que era importante. As coisas que eu acreditava e que lutava e que queria, etc., não tinham qualquer sentido. Portanto, havia ali uma dualidade imensa, que era, por um lado, eu tinha trazido uma sensação dentro de mim de uma enorme paz e tranquilidade. E certeza também. Sim. E, por outro lado, a minha nova forma de estar causava algum conflito e sofrimento nas pessoas que me eram próximas. Claro. Porque me continuavam a tratar e a fazer coisas que eram aquilo que achavam que eu gostava, e aquilo já não me fazia qualquer sentido. Claro. Portanto, aquilo punha-me numa situação um pouco dolorosa, certo? Sim. Para além disso, a vida em si não fazia qualquer sentido. Os conflitos das pessoas, a agressividade, as discussões, tudo aquilo que se passa no mundo, de uma forma geral. Sim. E, portanto, eu fiquei num estado em que queria tentar explicar e perceber e não conseguia. E quando a medicina me ouvia, achava que eu estava com uma depressão. Claro. E então eu passei também pela experiência de, durante 6 meses, ser medicada para dormir e para estar acordada, porque achavam que eu estava com uma depressão pós-parto. Claro, Pronto. claro. Até que houve um dia em que decidi que aquilo não podia ser. E, portanto, se a ciência e a religião ninguém me explicava, teria que encontrar outras formas de explicar aquilo que tinha vivido. Pronto, e comecei à procura. E o que é que encontrou? E foi nessa procura que procurei, de facto, em filosofias orientais e que me explicam um pouco melhor e explicam Esse tem uma noção do tempo um bocadinho diferente. Sim, mas Platão e Sócrates escreveu, aliás, Sócrates não escreveu, mas Platão escreveu sobre isto. Sim, pronto. E então comecei numa busca e numa procura grande sobre o tema e sobre perceber o que é que tinha acontecido e para quê. A mudança que se alterou na minha vida foi que havia uma certeza, e quando eu falo de certezas, repare, não tem a ver com questões racionais, era uma certeza sentida, é como se fosse uma informação da qual faço parte e está em mim, tá? De que a razão pela qual eu tinha voltado tinha que ter um sentido, ou seja, a minha vida tinha que ter um sentido diferente. E isso fez com que, de facto, eu depois mudasse a minha vida toda. E encontrasse... Deixou a sua área profissional, deixou tudo. E fui à procura e formei-me numa outra área profissional, no fundo, que foi a tentar ajudar as pessoas a não chegarem a situações limite. Sejam elas qual forem. Por isso é que diz que se todos nós vivêssemos uma experiência como viu. Porque deixe-me só agora fazer aqui uma questão ao Dr. Vítor. As pessoas que vivem estas experiências de quase morte e que trazem isto, que trazem este novo começar que a Conceição também trouxe, ficam desta forma, a vida muda desta forma como mudou a vida da Conceição. É algo que acontece a toda a gente que tem este tipo de experiência. Não diria a toda a gente, porque há graus, há experiências muito menos intensas e completas do que uma experiência como esta. Mas sim, quando são experiências realmente fortes, profundas, é típico haver uma profunda mudança. E é típico, por vezes, a pessoa precisar de um tempo para se adaptar e para criar uma nova maneira de estar consigo mesma, com o mundo e com os outros. E por vezes com dificuldades relacionais, etc., porque muda muita coisa. Antigamente, de facto, há 30, 40 anos atrás, era frequente falar-se em psicose da sala de operações, quando as pessoas referiam coisas destas. Sim. Depois começou-se a perceber que não era bem assim. Começou-se a perceber, inclusivamente, que não se conseguiam explicar estas experiências de maneira mais ou menos pomposa e distante
dizendo que eram só o produto do anestésico, era perda de oxigênio no cérebro, etc., porque isso não bate certo com as situações investigadas. E há coisas muito interessantes que foram surgindo. Por exemplo, o Kenneth Ring, um autor conhecido, há uns anos atrás, fez uma investigação com pessoas cegas de nascença e que também relatam experiências destas. E durante as experiências que elas têm, apesar de cegas de nascença, relatam, por vezes, com imenso detalhe visual, ou aparentemente visual, o que está a acontecer quando estão em morte clínica ou em coma profundo, ali ou em redor. E elas, nem acordadíssimas, deviam ter acesso a isso. E não deviam nunca ter a clareza mental necessária. Como é que a ciência explica isso? Não explica. Não há forma de explicar isto. Bom, o que é que raciocinando ainda cientificamente, temos que admitir como hipótese de trabalho que talvez cérebro e mente não sejam a mesma coisa. Então explique-me a diferença. Ora o que é a mente e o que é o cérebro? Eu sei que dentro do tempo regulamentar. Isto estava uma conversa para o resto do dia. Pois, vocês podem ir almoçar se quiserem. Podemos almoçar, que este assunto já perceberam que me apaixona. Sim. Qual é a diferença? Entre cérebro e mente. Ora bem, para algumas pessoas, e para o que está quase estabelecido em muitos meios académicos, cérebro e mente têm quase que a obrigação de ser a mesma coisa. A mente, o que chamamos de mente, é um conjunto de atividades de alto rendimento cerebrais que nos permitem refletir sobre a realidade, armazenar informação, utilizá-la para nos adaptarmos à realidade, essas coisas todas muito interessantes. Agora, o que acontece é que estas experiências nos confrontam com a possibilidade de cérebro e mente, afinal, não serem a mesma coisa, a mente poder sim pensar, refletir, trabalhar a informação, guardá-la, trazê-la de novo, etc., partilhá-la, mas sem que o cérebro entre forçosamente na mesma equação, da mesma maneira. Porque, efetivamente, dá a impressão, por muitos estudos, que é possível o cérebro estar praticamente curto-circuitado e, justamente nessa altura, a mente estar num extremo de processamento, seja em velocidade, seja em qualidade de tratamento da informação. Acho que somos uma grande máquina. Então pode dizer-se que quando o cérebro se cala, a mente ganha novamente todo o seu, a sua força para trabalhar e para ir buscar aquilo que nós somos, a nossa essência. É o que dizem algumas tradições orientais e é o que alguma investigação dita, por exemplo, em parapsicologia, parece apontar. Claro. Há muitas manifestações que são favorecidas quando o cérebro parece estar sereno, mais ou menos parado, até quase inerte. Claro. E, de facto, é inequívoco que muitas pessoas têm experiências, por vezes, que viajam no cosmos, sentem-se numa vivência dita de consciência cósmica e unidade com um todo alargado, mudam eticamente, mudam o comportamento. Acho um bocadinho que aconteceu com a Conceição. Exatamente. Sim. Ressignificam toda a vida. E isto, por vezes, acontece em instantes. Claro. Parece ser uma questão de minutos. Temos aqui imensas pessoas a partilharem no Facebook um relato muito parecido. Eu peço desculpa trazer isto ao lado, como é que eu ia dizer, pois mais frívolo da vida, mas tenho que falar nisto. 760, 300, 600. Peço imensa desculpa. Prémio extra 500 euros. Amigos meus prémio que eu não sabia, do dia 1000 euros. Jackpot 6.500. É só para não conspurcarmos muito aqui a nossa comunicação, porque está de facto muita gente a seguir a conversa. 760, 300, 600. Prémio do dia 500 euros, vamos dar daqui um bocadinho e depois os 1000, mais logo, já sabem, têm que ir marcando, têm que ter 18 anos e depois mandamos um cartãozinho, não é dinheiro vivo, quem ganhar quer o prémio dos 500 euros, quer os 1000, já sabe, pois é um cartãozinho que vai parar aí a casa. 760, 300, 600. Vamos então voltar à conversa e vou aqui para a Conceição de novo, porque a Conceição está aqui uma senhora a dizer, estou a adorar o ar sereno da convidada. Até esse nível mudou, Conceição? Totalmente. O seu temperamento era mais efervescente, mais, não sei, era uma mulher diferente de comportamento, atitude, e hoje é uma pessoa muito mais serena, muito mais tranquila, muito mais... Sim, completamente, mudou totalmente. Eu era muito impulsiva, tinha o meu caráter e a minha forma de ser era muito mais... conflituosa, poderemos dizer. Sim, mudou totalmente. Embora, repare, passaram-se 27 anos. Tenha feito uma aprendizagem. E fiz uma enorme aprendizagem e devo dizer que a partir de certa altura, não é há muitos anos também, 20 e muitos, eu pratico meditação regularmente e todos os dias. E por isso, porque foi através também da meditação que encontrei alguns estados que me aproximavam das sensações e daquilo que eu senti nessa experiência. Portanto, o seu desejo... É muito interessante o que acaba de dizer. No fundo, o seu desejo dos seus últimos 27 anos é voltar àquele lugar.
Sempre. O mais aproximado possível. O mais aproximado possível, sim. Sim. Que engraçado. Sim. Porque temos aqui pessoas que dizem... temos aqui uma pessoa completamente cética. Não, eu não sou cética, não. Eu estou a tentar transformá-la há 3 anos. Eu não sou cética em relação a estes estados que eu acho que derivam do físico e de todo. Eu tenho outro tipo de ceticismo, digamos assim. Mas em relação a estas matérias tenho completamente mente aberta e acho sobretudo muito interessante e não é a primeira vez que discutimos. Eu julgo que inclusive eu já discuti com o Vítor este assunto ou parecido noutros contextos. Mas para dizer que uma transformação tão grande. Há uma senhora aqui que diz exatamente o mesmo. Que desde que isto lhe aconteceu, que também ela se transformou. Portanto, a vida dela mudou, foi mudar a vida dela. É como que tivesse feito uma varridela e reorganizou tudo. Claro. Portanto, a coisa melhor que lhe aconteceu foi aquela hemorragia. Foi. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu estou grata por aquela experiência. Extraordinário. Eu estou grata, inclusive, à parteira que tirou o soro e que me tirou o medicamento. Eu estou grata a tudo o que aconteceu em termos físicos e científicos ali, que houve uma quantidade de coisas que não funcionaram. Estou gratíssima. Aliás, eu depois daquela experiência queriam que eu processasse o hospital e a parteira. Para quê? E eu recusava-me, caíam umas lágrimas e diziam-me, estamos a falar de quê? Eu agradeço o que aconteceu. E isto foi muito difícil que alguém entendesse durante muito tempo. Pode ser que agora as formas de pensar começam a ser diferentes. Para quem está lá em casa e ainda não deu significado a esta experiência, o que é que diz? Estamos a terminar. Bom, vamos lá ver. Uma das derradeiras explicações que estão a ser discutidas por aí em termos científicos é a ideia que alguém conseguiu demonstrar em um laboratório que, por vezes, no momento da morte, animais, talvez seres humanos, têm uma espécie de pico de ativação cerebral e tentam justificar toda esta riqueza imensa e poder transformativo com base nesse pico. O que não faz sentido nenhum de novo para mim, porque esse pico seria mais ou menos aleatório, não justificaria os correlatos empíricos, as percepções comprováveis e comprovadas que as pessoas têm de realidades que se passam naquele momento em redor e, por vezes, em lugares distantes, e não explicaria a imensa organização e o imenso sentido e a profundidade da experiência que as pessoas podem ter. O que eu penso que se pode tirar daqui normalmente é que estas experiências apontam muito diretamente na direção de que a mente e o cérebro podem efetivamente não ser a mesma coisa e, portanto, a vida além da morte pode ser uma realidade. Claro. Agora, de certo modo, ainda ninguém ficou inteiramente convicto com base só nisto, de que haja mesmo vida além da morte, etc. E há, ainda para mais, há experiências um bocado afins destas que também se passam por aí. As experiências ditas no leito de morte, as experiências próximas da morte, que ainda são todo outro capítulo, muito interessante e muito bem estudado também. Eu estava aqui à procura de um livro de um autor muito conhecido e muito amado em Portugal, que não morreu há muitos anos, que se chama José Cardoso Pires. Escreveu um livro muito bonito sobre a experiência de quase morte que teve, que se chama De Profundis. Eu estava aqui à procura. Como? De Profundis. É um pequeno livro em que ele teve uma experiência também destas e que ele teve o túnel. É o túnel e pronto, ele não lidava bem com a ideia da morte e esta experiência acho que o ajudou muito no final da sua vida. Portanto, isto de facto são experiências transformadoras. Hoje não tem medo nenhum de nada, não é? Com a Conceição. A partida não. Nunca posso dizer que não tenho medo de nada, não sei o dia da manhã, no momento presente, sobretudo o medo que há do ser humano, que é o medo da morte e o medo da transformação e o medo da mudança. De facto, é uma coisa que... Acha que esse final nunca acontecerá? Esse final? Acho que não é um final para uma determinada etapa, que é uma transformação para outra. Aliás, a questão da vida depois, para além da morte, assim, é uma vida, mas não tem a ver com a vida como nós a vemos aqui. É física, é orgânica. Podemos combinar outra conversa para outro dia? Não, vamos combinar. Um aplauso para os nossos convidados. Obrigada. Descansar e quando voltarmos aqui. Beijinhos, até já. Ele vai dar um recado.